Três coisas para perceberes a direção do gráfico em qualquer mercado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu quero vos mostrar três principais coisas que precisamos entender antes de tomarmos alguma decisão. Então, essas três coisas vão nos ajudar a percebermos que direção o mercado pode tomar. Então, a primeira coisa que vamos falar é identificar a tendência. Primeiro, para analisar um gráfico, tu precisas identificar a tendência. Tens de saber que tendência o mercado está, em que tendência está o mercado. Para perceber em que tendência o mercado está, tu tens de procurar as estruturas do gráfico em que houve ali topos e fundos cada vez mais altos ou há topos e fundos cada vez mais baixos. Então, primeiro tu tens de saber identificar a tendência, se estás numa tendência de alta, numa tendência de baixa ou estás num período de consolidação. Então, primeiro tens de perceber a tendência do mercado. Como é que se olha a tendência do mercado? Tu tens de procurar topos e fundos cada vez mais altos quando é uma tendência de alta e topos de fundos cada vez mais baixos quando é uma tendência de baixa. Então, o mercado, a tendência do mercado, sempre temos de procurar fazer a análise da tendência em time frames maiores, como time frame de 1 hora, de 4 horas e time frame diário. Não podemos procurar a tendência do mercado num time frame menor, como de 5 minutos ou de 15 minutos. É importante escalarmos os time frames maiores para entendermos a verdadeira direção do mercado no longo termo. Não, vamos ver aqui um exemplo. Tivemos este topo, depois tivemos aqui este fundo. Então, temos topo, fundo, depois tivemos um topo mais baixo em relação ao topo anterior. Depois tivemos também um fundo mais baixo em relação ao fundo anterior. Então, uma vez visto isso, nós já sabemos que estamos aqui perante uma tendência de baixa, que está a começar no time frame de 1 hora e também pode ser no time frame de 4 horas. Não, depois, quando o mercado faz o terceiro topo, vejam que o terceiro topo, onde é que ele vai terminar? O terceiro topo vai terminar no fundo anterior, porque o fundo anterior agora passa a ser uma zona de resistência. Não, primeiro nós precisamos identificar qual é a tendência do mercado. Aqui já identificamos que a tendência do mercado é de baixa. Então, segundo e terceiro, temos de identificar os pontos de suporte e resistência no gráfico. Então, se nós já identificamos a tendência, que agora estamos numa tendência de baixa, precisamos depois de identificar as zonas de suporte e resistência. Então, os fundos, aqui neste caso, numa tendência de baixa, funcionam como zonas de resistência. Por exemplo, aqui nós já temos uma resistência. Este fundo onde que era suporte agora passou a ser resistência. Então, aqui nós procuraremos uma oportunidade de venda, porque estamos na tendência de baixa, o que significa que há mais probabilidade do gráfico cair e estamos numa resistência, que é uma zona em que sempre há mais investidores a procurarem fazer o seu sell-off. Então, quando nós estamos numa tendência de baixa e depois o preço está na resistência dentro de uma tendência de baixa, nós procuramos executar uma venda. Então, continuando, podemos ver o preço vai formar um outro fundo mais baixo em relação ao fundo anterior. Quando ele sobe, vai formar um novo topo, que é um topo mais baixo em relação ao topo anterior. Então, por aqui também poderíamos ter procurado uma zona de venda. Então, o gráfico cai e vem formar aqui um novo fundo. Então, este fundo é mais baixo em relação ao anterior e o gráfico vai aqui formar agora um novo topo. Então, neste topo é onde nós executamos este trade hoje, executamos um sell e já estamos no lucro. Vejam que este topo está também quase na zona do fundo anterior, que é uma zona aqui de resistência. Então, esta zona toda funciona como uma zona de resistência, porque suporte e resistência não são apenas linhas, não é apenas esta linha, é uma zona, são zonas. Então, aqui o preço vai formar um novo topo mais baixo em relação ao anterior e nós já executamos uma venda aqui e já estamos no lucro neste trade. Então, vamos ver o que vai acontecer, se o gráfico vai continuar a cair para formar um novo fundo
ou se talvez ele vai querer subir e vir formar um novo topo. Uma vez que o gráfico vir formar um novo topo aqui, mais alto em relação a este, aí estaremos no fim da tendência de baixa, poderemos estar a começar a entrar numa tendência de alta. Então, o que vamos esperar é pullback até a zona. Vamos esperar um pullback até a nova zona, esta zona aqui que vai funcionar como uma zona de suporte. É aqui onde nós vamos procurar executar uma compra, porque esta zona, além de ser um suporte, será um suporte dentro da tendência de alta. Então, dentro da tendência de alta, há mais compradores a procurarem fazer os seus buys. Então, nós também executaremos o nosso trade mais ou menos nesta zona. Então, para este gráfico, é só isso. Vamos ver próximo. Então, podemos ver um outro. Vamos lá ver. EuroAUD. EuroAUD, por exemplo. No EuroAUD, nós estamos a ter algum movimento claro aqui. Como podem ver, há várias sombras, vários candles pequenos. Então, aqui nós não estamos em nenhuma tendência. Estamos perante uma consolidação. Sendo assim, nas consolidações, nós simplesmente ignoramos o mercado. Não podemos tomar decisões dentro de consolidações, porque nas consolidações não se sabe se estamos numa força compradora ou numa força vendedora. Então, consolidação significa indecisão no mercado. Se há indecisão, quer dizer que não se sabe o que realmente vai acontecer. O mais seguro aqui é ficar de fora, esperar o gráfico terminar a consolidação e começar a criar uma nova tendência que pode ser de alta ou de baixa. Então, podemos ver um outro gráfico. Podemos ver este gráfico aqui do USD-CAD, por exemplo. Aqui temos isto aqui, que é uma tendência de baixa. Então, primeiro nós temos de procurar identificar a tendência. Qual é a tendência do mercado? Nós estamos numa tendência de baixa aqui. Como podemos ver, aqui tivemos este topo, depois tivemos este fundo, depois tivemos um topo mais baixo em relação ao topo anterior. Depois viemos ter um fundo mais baixo em relação ao fundo anterior, indicando uma tendência de baixa. O que aconteceu é que o gráfico, isto aqui deve ter sido alguma notícia, o gráfico vai formar um topo mais alto em relação ao anterior, indicando fraqueza desta tendência de baixa. Só que isto aqui foi um rompimento falso, porque não continuou. Então, foi um rompimento falso, o gráfico voltou a entrar de novo na estrutura da tendência de baixa. Então, é quando ele volta a formar aqui um topo, né? Depois vai formar um fundo. Então, este topo é mais baixo em relação a este e todos os outros. Este fundo é mais baixo em relação a todos os anteriores. Então, o preço vai formar um novo topo também, que foi mais baixo em relação aos anteriores. Então, por aqui poderemos ter procurado uma oportunidade de venda. O gráfico cai e agora está a tentar aqui formar um novo fundo. Então, por aqui nós poderemos ter procurado executar algumas ordens de venda. Então, porque percebemos qual é a tendência do mercado. O importante é primeiro percebermos qual é a tendência do mercado e depois procuramos perceber os pontos de suporte e resistência, porque os pontos de suporte e resistência são os pontos que nos darão a entrada dos trades, é onde vamos procurar executar os nossos trades. Então, primeiro identificamos a tendência. Qual é a tendência? É uma tendência de baixa, e depois procuramos pontos de suporte e resistência, pontos em que o preço criou fundos ou topos. São esses pontos que vão nos dar entradas, como por aqui, onde eu disse que aqui era um suporte, agora passou a ser uma zona de resistência, assim como aqui era um suporte, depois passou a ser uma zona de resistência. Então, são zonas onde nós poderíamos executar os nossos trades. Identificamos a tendência e operamos de acordo com a tendência. Se nós sabemos que estamos numa tendência de baixa, nós não podemos procurar oportunidades de compras, porque sabemos que a probabilidade do gráfico cair é maior em relação ao gráfico subir. Então, temos de entrar na direção que há mais probabilidades de acontecer. Então, se é tendência de baixa, quer dizer que há mais probabilidades de o gráfico cair. Portanto, vamos procurar oportunidades que vão ir de acordo com a direção do mercado, para não termos de entrar contra o mercado e encontrarmos trades perdedores.
Então, aí está um vídeo. Se gostaste, por favor, subscreva o nosso canal, clique aí o botão like e partilhe com os seus amigos. Muito obrigado.